Dou a palavra então, começo pela Ana Pires, que geógrafa de formação, trabalhou durante quase 40 anos na Comissão de Coordenação do Centro e há mais de 30 que se apaixonou pelas artes e ofícios tradicionais, contém-se nomeadamente às áreas do bordado e da tecelagem. É uma das pessoas envolvidas no projeto de que vamos falar aqui hoje, é Ana Pires, Ana Claro, que vai falar também, eu própria, a Paula Monteiro, do Instituto José de Figueiredo, e a Guida Fonseca, como independente, mas artista têxtil com formação e que tem desenvolvido trabalho também no domínio dos corantes. Passo então a palavra à Ana. Muito obrigada também por pela disponibilidade que todas que encontramos para conseguir fazer esta iniciativa. Obrigada. Já agora só peço desculpa, Ana, só a última coisa, para não haver, é só lembrar para toda a gente desligar os microfones. Então, pronto, obrigada. Bem, eu não desligo, não é? Boa tarde a todas e a todos. É realmente com um prazer enorme que eu estou aqui, porque este projeto é-me particularmente caro. Eu, há uns anos largos, que tenho andado de volta das questões relacionadas com o bordado de Castelo Branco e uma das questões que neste momento eu tenho mesmo em mãos é o facto de estar a tratar da revisão do caderno de especificações da certificação do bordado de Castelo Branco. Não sei se estão familiarizados com estes termos. Acontece que um produto para estar certificado é preciso que haja uma espécie de vade-mecum, aquilo que se chama o caderno de especificações, onde todas as características do produto estão vertidas. Neste caso, temos que saber que tipo de tecido, que tipo de linhas, os tipos de pontos e os desenhos, os motivos e os padrões. É um trabalho apaixonante, porque o caderno de especificações atual é extremamente omisso e nós estamos a tentar resolver alguns dos problemas. Um dos principais, e que seria prévio, é que ainda hoje não sabemos muito bem quais são as colchas de Castelo Branco. A questão é que, quando elas surgiram como motivo de interesse para uma cidade e para uma região, esse interesse, que foi um interesse absolutamente apaixonado e militante, não foi acompanhado de investigação nem de crítica. Portanto, mais ou menos tudo o que vinha à rede, que fosse uma colcha bordada à seda, que tivesse um cravo, era tudo bordado de Castelo Branco. Ora, hoje há um grupo já com alguma expressão que já sabemos que dificilmente poderá ter sido bordado naquela área. A professora Luísa Arruda chamou-lhe Oficina de Lisboa. São colchas que terão sido bordadas no final do século XVII, princípio do XVIII. Essas, em princípio, estão de fora daquilo que é as colchas de Castelo Branco. Depois temos umas, talvez a Ana Claro pudesse ir passando, poderíamos ver estas da Casa Moreira. Por exemplo, esta é uma colcha que provavelmente, tanto quanto nos é permitido neste momento afirmá-lo, provavelmente terá sido feita na região de Castelo Branco. Há um desenho quase ingênuo, um desenho muito simples, não direi tosco, mas de facto não é um desenho especialmente cuidado. O bordado também não é especialmente cuidado, bordam com relativamente pouca linha, mas a verdade é que isto tem um efeito extraordinário. Pode passar mais, Ana, por favor. Portanto, estas colchas deste género, estão a ver o tipo de desenho, serão colchas que terão sido bordadas em Castelo Branco. Digamos que sobre estas não temos dúvida. Também não temos a certeza absoluta, não temos nenhuma certidão, não temos nenhum documento, não temos nada para além da extraordinária ocorrência naquela área. Quer dizer, elas agora menos, não é? Porque as famílias saíram da zona, mas elas, digamos, em todas as aldeias havia várias pessoas que tinham este tipo de colchas. Portanto, provavelmente terão sido ali feitas.
Esta também é o caso. Pode-me apanhar a dos pavões afrontados, por favor. Ora, esta. Ora bem, esta já tenho algumas dúvidas. Temos um grupo de colchas que não são de Castelo Branco. Temos uma, quase certeza que são. E depois temos uma no meio, que serão ou não. São do século XVIII. Reparem, o desenho desta peça é extraordinariamente cuidado, requintado, tem uma paleta cromática maravilhosa e foi uma das razões porque se escolheu esta peça, é porque ela pertence àquele grupo mais indefinido, mais difícil de termos uma opinião, mas a verdade é que ela funciona como modelo para as colchas, as tais, que são de Castelo Branco, e que apresentam algumas das características desta peça. Quando o grupo da Universidade Nova apareceu com o projeto da questão dos tintos, para mim foi realmente ouro sobre azul, porque saber quais foram os pigmentos utilizados, tentar reproduzir as cores de origem é um elemento importantíssimo, porque as peças chegaram até nós extremamente degradadas. Por exemplo, esta tem uns tons de azuis fantásticos, mas seria interessante perceber como é que ela seria quando era nova, porque é preciso ver que passaram 200 anos sobre esta peça e as cores de facto degradam imenso. Portanto, nos critérios que eu utilizei para escolher estas peças e não outras, foi as questões específicas que cada uma delas coloca. Nomeadamente, eu escolhi aquela das meninas, toda em vermelhos, que pertence à coleção da Casa Museu Almeida Moreira. Esta é para tentar perceber se estes tintos e de que maneira são ou não semelhantes àquele dos pavões afrontados que vimos há pouco, porque elas pertencem a tipologias muito diferentes, no entanto, em termos cromáticos, elas são muito semelhantes. E foi uma das razões que eu escolhi uma e outra, não é? Agora podemos ver as colchas para ir falando, acho que facilita mais a Ana Claro. Esta peça, uma das razões por que foi escolhida é que nestas colchas populares existe um grupo que tem umas cores muito metálicas, tem umas tonalidades, elas todas são bordadas com seda, não é? Mas umas quase nem parece seda, a linha é baça, não brilha, não tem uma gracinha nenhuma, e outras têm um brilho absolutamente metálico, e eu gostaria de perceber o porquê dessa, e são umas peças, a coleção Almeida Moreira tem várias com essas características. Nós escolhemos esta porque também tem cores muito interessantes, nomeadamente na paleta dos verdes, que é uma paleta que me parece que talvez é uma das cores mais atraiçoadas na atualidade, são os verdes, porque quando houve a operação de relançamento das colchas a partir de sensivelmente 39, 40, eles fazem isso num contexto de uma enorme escassez de seda. Portanto, estamos na Segunda Guerra Mundial, eles não tinham seda, aliás, as iniciativas que havia na altura falharam, elas acabaram. É para eu acabar de falar? Eu paro. Não era eu que estava a falar, Ana, em todo o caso chama a atenção para as horas, sim. Pronto. Portanto, a questão aqui é, nós sabemos ainda muito pouco sobre as colchas de Castelo Branco. Basta dizer que ainda não temos a certeza quais são as colchas de Castelo Branco. Todas as peças que foram escolhidas foram em função ou das cores que apresentam, que exigem perceber-se melhor a que é que correspondem, de origem, não é? Porque nós hoje vemos-las degradadas. A Ana Clara pode ir passar mais e pode, para as pessoas verem. Esta tem umas cores aqui, uns tons de tijolo, que também será interessante perceber o que é que seriam na origem. Cá estão os verdes, cá estão as tais cores metálicas, também é muito interessante.
Os azuis também realmente é uma das cores que hoje em dia é raro ver-se esta expressão. Já ali vimos atrás uma colcha praticamente toda em tons de azul. Há uma monocromática no Museu Nacional do Azulejo, que é parecidíssima, com uma também monocromática que existe no Victoria and Albert Museum, só que a que está em Inglaterra é vermelha. Mas os azuis também é uma cor que suscita muitas interrogações. Cá está a tal que era toda em azuis e brancos, embora estes brancos podem nos parecer branco e podem ser salmão no verso. O problema é que quando se borda a ponte de Castelo Branco, a linha fica toda pelo direito e nós não temos avesso para ver a cor. Portanto, é um problema adicional e, portanto, o estudo vai nos esclarecer sobre que azuis são estes. Cá está a tal, muito elegante. Esta, vejam bem a diferença do direito, que está à esquerda, e o avesso que está à direita. Reparem, estas flores redondas, há aquela grande flor de papiro, corresponde a um restauro, mausote, enfim, respeito ao desenho, é bom, mas está muito agressivo. Mas as outras flores parecem-nos brancas do lado do direito, e se nós formos ver o avesso, vejam que elas já têm, a fotografia está muito clara, mas elas são em tons de vermelho, são tons, portanto, esta peça foi escolhida também, e é das tais que está ali no meio, não sabemos, eu não tenho opinião sobre isto, porque tem um desenho muito bom. Esta é das tais que poderá ter sido bordada em Castelo Branco, naturalmente, talvez seja das primeiras, talvez houvesse uma oficina boa e 2 ou 3 más, não sabemos. Há muita ignorância sobre o facto destas peças. Esta foi escolhida porque ela em tudo aproxima-se daquilo que nós consideramos uma colcha de Castelo Branco, numa versão de transição. Reparem que o centro é contornado por fitas, não tem nenhuma moldura, não tem nenhuma moldura bem definida, são umas fitinhas que estão ali a definir o centro, mas ela é bordada sobre seda e, portanto, há também uma colcha no Museu de Lisboa que também está bordada sobre seda, mas esta realmente, digamos, ela corresponde ao modelo de transição, de umas de que não sabemos nada e outras mais que talvez tenham sido feitas em Castelo Branco. Esta colcha tem umas cores muito interessantes, reparem no detalhe, vêem-se estes verdes, um brilho muito, muito característico, é uma colcha, é uma peça muito boa, mas eu tenho dúvidas que estava a perceber se aqueles azuis têm ou não a ver com os pigmentos que vamos encontrar em azuis mais fortes ou não. Porque, como eu há bocado ia dizer, a paleta cromática que agora que se usa, não só parte de cores que estão degradadas, não parte das verdadeiras cores, como ela adaptou-se, adequou ou integrou os valores, digamos, decorativos que estavam presentes nos anos 50 e 60. E, portanto, é uma paleta que está muito desviada daquilo que seriam as cores originais das colchas. E isto, ainda por cima, numa situação em que geralmente não existe seda nas cores em que se deseja bordar. Pelo menos foi um problema muito presente até há pouco tempo. Agora com o CITEV acho que está mais resolvido. E eu acabo por aqui. Muito obrigada, Ana, por tentar cumprir o prazo, mantermos isto na linha. Passaria então a apresentar a Ana Claro, que obteve o doutoramento em Conservação e Restauro em 2009 pela Universidade Nova de Lisboa. Esteve 1 ano e meio no Getty Conservation Institute como investigadora convidada e depois, em 2011, integrou o CHAM com uma bolsa pós-doc para estudar os corantes nos textos portugueses, que vem continuando a estudar desde então. Entre 2014 e 2016 esteve na Universidade de Zaragoza com uma bolsa da Marie Curie e em 2016 regressou novamente a Portugal, onde prossegue a tal investigação no âmbito do grupo TTT e neste momento com um projeto intitulado Ironic, que reestuda a degradação da tinta ferrogálica.
A sua principal área de interesse é estudar os materiais com cor usados no património cultural. Por isso ela tem-se dedicado não só à iluminura e aos documentos gráficos, e depois vai passando para os textos, porque de facto o desafio é a cor, que é o elo comum. Em todo o caso, tem muito também para dizer e vai-nos aqui passar à sua apresentação. Obrigada. Olá a todos, é um prazer vê-los de novo, muitos de vocês, outros pela primeira vez. E o que eu venho apresentar foi o modo como surgiu este projeto que nós chamamos os Bordados de Castelo Branco. Nos anos 2018, 2019, o TTT realizou um ciclo de debates, ao qual demos o nome Desmaterializando, em que a ideia era pegar em todos os suportes têxteis principais que existiam em Portugal, e cada um deles numa cidade diferente e principalmente diferente de Lisboa, que é onde nós centramos quase todas as nossas atividades, então para fugir à cidade de sempre, porque todas nós também estamos cá, decidimos variar um bocadinho e foi com boa surpresa que vimos muita gente a participar. Iniciámos o ciclo de debates em 2018 com o suporte da seda, em Castelo Branco, depois fomos a Alcobaça, onde falámos sobre o algodão ou chitas, e depois no ano seguinte, em 2019, fomos um bocadinho mais para baixo, para Mértola, para falarmos sobre a lã, e finalmente terminámos, acho eu, em Beleza, porque é um museu que recomendo, o Museu do Linho, em Viseu, ou em Várzea. Também com o Museu Etnográfico talvez tenha sido a parte a mais dinâmica do debate, e gostámos muito da experiência, ficámos com vontade de repetir, e foi graças a essa experiência que foi lançado um desafio, principalmente porque durante o debate havia uma questão que estava sempre presente, que é, então e o estudo da cor foi feito? E não tendo sido feito de uma forma sistemática e profunda, decidimos lançar o desafio à Câmara Municipal de Castelo Branco, que foi bem aceite, e por isso desenvolvemos um projeto com as pessoas que a Maria João já disse inicialmente. Portanto, a ideia do projeto era fazer uma seleção das peças, que vocês já viram, algumas das peças foram selecionadas em 2 dos museus, ao qual adicionámos também com uma colecionadora privada, a doutora Catarina David, que foi muito generosa. Depois dessa seleção feita, a ideia era fazer a caracterização dos materiais usados, não só em situ, onde poderíamos ver o suporte têxtil, principalmente das colchas, a técnica de selagem, a contagem dos fios, quantos panos é que tinham sido utilizados para fazer uma só colcha, mas também como é que a cor era usada. E essa observação focava-se mais na comparação entre o frente e o verso, porque de facto temos surpresas impressionantes. Depois, durante essa análise in situ, aproveitámos para fazer a mostragem, para futuramente fazermos a caracterização laboratorial, não só das fibras, através de microscopia, com cortes transversais e longitudinais, mas também dos corantes através da cromatografia, que é a minha área, digamos assim. Depois, aproveitando, estarmos a trabalhar também no Instituto no José Figueiredo, por que não tentar fazer uma proposta sobre a conservação das peças, principalmente aquelas que se encontram num estado mais degradado, não só a nível físico, mas também a nível cromático. O que é que se poderá fazer? E, por fim, dar o nosso contributo para o caderno de especificações do bordado de Castelo Branco, com todas as informações que vamos recolhendo. Como a Ana já falou anteriormente, das peças selecionadas, uma das coisas que salta muito à vista é a diferença de cores que aparecem. Por exemplo, esta temática são todos pássaros no centro das colchas e todos eles com cores diferentes. Por que eu uso esta cor? Será que era mesmo esta cor? Será que há alguma que está mais degradada, outra menos? E outra temática também são as flores que encontramos, que por vezes são iguais, o formato é igual, como o cravo aberto, o cravo fechado, o perfil. No entanto, as cores variam imenso. Seria para fazer uma peça especificamente para aquela casa? Seria porque não tinham as cores que precisavam? Não sabemos, continua a ser um mistério e é isso que estamos a tentar deslindar.
Então, para dar continuidade à seleção das peças que fizemos, a nossa primeira missão, e até agora infelizmente a única, porque a primeira foi em março de 2020, tivemos a sorte de ir mesmo antes do shutdown, e fomos a Viseu, à Casa Museu Almeida Moreira, onde fomos muito bem recebidas, tínhamos as peças todas disponíveis porque tínhamos selecionado para analisar. Quem foi a esta missão fui eu, a Ana e a Paula. Quem teve mais trabalho nesta altura até foi a Paula, porque teve a contar imensos fios e teve com os panos e as medidas. Digamos que depois desta manhã o almoço foi merecido e dirigimos a Castelo Branco, onde fomos igualmente bem recebidas. E por fim, devo dizer, quando chegámos a Lisboa nesse dia, estávamos cansadas. Foi um dia intenso. E só para vocês terem uma ideia de como é que nós fazemos a amostragem, selecionamos as cores de cada uma das colchas. Neste caso, esta colcha já foi mostrada pela Ana, está no Museu Francisco Tavares Proença Júnior, e tentamos selecionar pelo menos 2 amostras de cada cor para ver se são iguais ou não, porque às vezes pode aparecer, e mesmo assim deviam ser 3, mas não podemos fazer milagres, principalmente porque o que nós fazemos é tentar tirar o resto do bordado que fica no verso, aquele cantinho de linha, digamos assim, da finalização do bordado, que por vezes pode ser mais pequeno ou maior. Por exemplo, podem ver que a amostra 1 e 2, o salmão e o rosa escuro, foi fácil de recolher amostras, porque havia em grande quantidade esses tais finais de bordado. Geralmente, tentamos tirar sempre do verso quando há uma lacuna, mas, por exemplo, a amostra 5 e 6, o lilás e o carmim, foi muito difícil recolher amostras. No entanto, devo dizer que é suficiente para nós conseguirmos tirar resultados. E como veem, só desta colcha conseguimos tirar 8 amostras. No total de 13 peças foram retiradas 93 amostras. E o que fazemos depois com a recolha das amostras é fazer uma extração, ou seja, utilizamos um método suave com ácido oxálico, misturamos com a fibra, deixamos aquecer para retirar o corante, retiramos a fibra, deixamos evaporar, misturamos com um bocadinho de água e álcool e por fim já estamos no equipamento. Depois do equipamento sai um resultado que por vezes pode ser mais fácil, mais difícil de analisar, mas também temos de ter algum desafio, não é? Portanto, quanto maior for a nossa base de dados, mais fácil vai ser o nosso trabalho. Portanto, lançarmos num trabalho em que não temos nenhumas amostras de referência, não recomendo a ninguém. Construam primeiro a base de dados e depois analisem as peças. E por fim, queria só dar 2 exemplos, aliás, a Ana já mostrou há bocado esta colcha, a diferença cromática que se pode ver. Aqui não é frente e verso, como é que é dizer, em espelho, a colcha foi aberta, a colcha é muito grande, abrimos e assim que abrimos vemos logo esta diferença. Eu tentei apanhar 2 campos similares, mas para vocês terem uma ideia, aquilo que nós vemos hoje não tem nada a ver com aquilo que foi bordado. Portanto, as cores que estão no verso normalmente estão protegidas pela luz e por isso não têm o senão de descorar. E aqueles beges que às vezes vemos são de facto beges, mas outras vezes são salmão, são castanho. E às vezes o castanho não é castanho, mas é assim um carmim bastante intenso. E esta imagem que vocês podem ver aqui é exatamente o mesmo sítio, eu só inverti a imagem que era para ser mais fácil poder comparar e como veem as cores são completamente diferentes, ou seja, os quadrados ali naquele centro são salmão e azul e o que nós vemos são salmão e bege, por exemplo, nada a ver. O vermelho muito intenso aqui, desculpa, aqui no lado de frente vemos um castanho. Portanto, nós ainda não conseguimos começar as análises, estamos desejosas de começar, porque acho que os resultados vão ser surpreendentes. Principalmente estou muito curiosa para saber o que é o lilás e o carmim. E pronto, queria só agradecer às pessoas que estiveram envolvidas nesta primeira missão, que foi a doutora Catarina David, que é colecionadora privada, a Júlia Mendonça Bispo do Museu Francisco Tavares Proença Júnior e a Sandra Alves da Casa Museu Almeida Moreira e depois a todas as instituições que nos financiam e que estão sempre connosco. Obrigada, Ana, pela apresentação e para também respeitares o tempo, que é para termos mais tempo de colocar as perguntas, que é a parte mais interessante. Passaria então agora a apresentar a Rosa Maria Silva, licenciada em Química pela Faculdade de Ciência do Porto, técnica especialista em Tecnologia, Engenharia, Tinturaria, Acabamentos e Colorimetria.
Tem participado ativamente em projetos de transferência de tecnologia, organização e gestão e investigação, nomeadamente ao nível do desenvolvimento de têxteis funcionais, como forma de prevenção e controle de doenças do foro imunológico, inclusivamente também de uma linha de felpes funcionais com propriedades hidratantes, esfoliantes e proteção raios UV. Isto daria outra conversa, é uma questão de pensarmos e desenvolvermos o assunto. É igualmente especialista na área de consultoria técnica em empresas têxteis e formadora nas respectivas áreas. Muito obrigada, Rosa, por ter acedido ao nosso desafio. Tem a palavra agora, por favor. Boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite, que fiquei surpreendida quando me ligaram, não é? Mas agradeço todo e vou fazer uma pequena apresentação então da minha intervenção, da nossa intervenção como CITEV aqui nesta área. Só dizer rapidamente o que é o CITEV, se a Ana nos importasse de passar. O CITEV é um centro tecnológico da indústria têxtil e do vestuário, sediado em Famalicão, Vila Nova de Famalicão, que é onde estamos. É uma organização privada sem fins lucrativos e que visa apoiar, nossa missão principal é apoiar o desenvolvimento e a capacidade técnica e tecnológica das indústrias têxteis e do vestuário. Por isso, estamos ativos desde 1989 e temos a participação de cerca de 600 e tal empresas, na maioria PMEs também, e a nossa missão realmente é apoiar o desenvolvimento e as empresas nesta área. E é aqui que nós, já agora, passando só mais tem aqui principais áreas de atividade, desde ensaios, certificação, pesquisa, sustentabilidade, digitalização, temos várias áreas, normalização, apoio em mercados, etc. E é numa destas áreas, que é precisamente a parte de serviços, não é? E de ensaios, onde a PPCDM nos contatou para fazermos uma prestação de serviços no tingimento de meadas de seda, que podem passar de seguida. Isso, aquilo que nos foi facultado foi realmente o catálogo de cores, que se questiona, não é? Será que é este ou não é? Portanto, é este que nós realmente temos, que eu tentei digitalizar e pôr aqui, nas várias cores, tem realmente cores, como a Ana estava a dizer, cores bastante mais metalizadas, de sedas de dourados e etc. Portanto, nós, aquilo que fazemos, temos um tingimento, um método laboratorial, também em máquinas de laboratório, que são as máquinas usadas na área têxtil, pode a Ana passar. Daqui temos, só para, nós inicialmente fazemos uma tricromia dos corantes que usamos são corantes ácidos, o fornecedor é uma multinacional que fornece realmente corantes na área têxtil, que é a Dystar, com índices de solidez, e o tingimento que nós fazemos são este tipo de máquinas de aquecimento em infravermelhos, com copos próprios de reprodução de cores que nós fazemos, e cujo processo de tingimento em laboratório, nós temos nos copos, passando de seguida, temos um suporte metálico. Temos aqui um suporte, um gancho metálico, que é precisamente usado para enrolar a meada e que nos possibilita atingir cada meada em cada copo. Normalmente foi combinado com a PCDN, fazemos 8 cores, 8 meadas por cor, que é para tentar ter mais meadas, porque senão a máquina não temos máquinas industriais de tingimentos, que há máquinas de tingimento de armários. Nós em Portugal, neste momento, temos para aí Rosários 4, acho que uma só empresa que tinge em lã, porque Itália tinge imenso em máquinas de armários, nós cá não temos. E por isso fazemos o tingimento nestes copos, cada meada em cada copo é colocado, é feito o tingimento, um pH controlado, pH 4,5, com corantes ácidos, um igualizador e tinge durante uma hora a 98 graus, a partir do qual é passado por água ali na torneira, temos aí as mãos do nosso técnico que faz o tingimento. Qualquer problema que haja de acerto, quanto mais nós mexemos na seda, mais degradamos a seda, por isso o ideal é termos reprodutividade à primeira, coisa que nem sempre acontece, porque este processamento da seda é feito realmente em Castelo Branco, a PPCDM faz o tratamento, o cultivo, a prepara, faz a branqueio. Pontualmente nós paramos com alguns problemas, sim, já vamos falando e articulando com eles, porque às vezes as meadas vêm com tonalidades diferentes e isso depois vai nos dar problemas na parte do tingimento, e nós realmente não temos hipótese, há processos de desmontar a cor, de retingir, fazemos isso muito no tipo de fibras. No caso da seda é realmente complicado porque vamos tirar brilho, vamos degradar a seda, por isso parece que estamos a trabalhar assim com os pequeninos diamantes, e a ideia o ideal era tingir à primeira e que a cor saísse exatamente igual, isso nem sempre é possível. Foi este desafio que nos foi proposto e que nós temos prestado este serviço dentro do melhor possível. E ficamos a aguardar agora mais sobre este projeto. Muito obrigada, Rosa. Só passar aqui. Bom, eu lancei já o desafio pelo chat a todos os participantes. Agradeço às três pelas introduções que fizeram ao tema.
a parte interessante começa, ou mais interessante ainda, começa agora, precisamente com a parte das perguntas, que queiram colocar, questões, curiosidades, enfim. Em todo o caso, e como ainda ninguém lançou, aderiu ao repto, eu gostaria de colocar algumas questões. A primeira, se calhar começo pelo fim, porque foi a que reteve. Peço desculpa pela minha ignorância, mas gostava já agora, acho que todos nós ficamos com a questão de o que é uma tricromia e o corantes ácidos, só para nos situarmos. Para qualquer tipo de tingimento, qualquer tipo de cor é tingida em três corantes, ou seja, isto vem das cores primárias, um azul, okay. o ciano, o amarelo, daí tricromia, a tricromia dos três corantes, ou seja, foi uma seleção do qual o amarelo, qual o vermelho e qual o azul, mas aí chamamos de tricromia. Ok. E nesse caso, se calhar estamos a começar já pelo fim, mas uma vez que eu lancei por aqui, tendo em conta que estamos a falar de uma paleta original de cores naturais, pergunto se é fácil precisamente a sua obtenção por via dos processos atuais que recorrem a corantes sintéticos, não é? Sim. Como é que se consegue fazer é fácil a transposição? Consegue-se efetivamente alcançar? Nós usamos isso tudo. O único corante que neste momento que é usado mesmo de natural é o corante indigo, pontualmente. A Índia ainda produz indigo natural para a calça de ganga, certo? Tudo o resto nós tentamos, pronto, trabalhamos, já fizemos estudos com corantes naturais e cada vez temos algumas empresas a apresentar pigmentos nessa área, mas muito na área do garment dyeing, da peça confeccionada. No processamento em contínuo de malha e tecido não é fácil, não é tão fácil. Na peça confeccionada é tudo muito, não sei, tem ali a lavanderia industrial, tipo máquinas de lavar em contínuo, em tambor, como temos domésticas, há máquinas industriais e empresas, lavanderias industriais que fazem o tingimento em peça, por isso é feita a confecção, em malha ou tecido, camisolas, suetes, t-shirts, tudo, e depois vão tingir depois de confeccionadas. Aí proporciona-se muito mais uma série de efeitos especiais, e aí sim podemos usar realmente uma série de pigmentos. De resto, o processamento é em contínuo, não é tão simples. Mas é uma questão de fazer ajustes, não é? A nível laboratorial, que é um bocado que vamos servindo nesta área da PCDM, será possível. Uma coisa é depois transpor para a escala piloto e fazer o scale-up industrial, aí já é mais complexo. É por isso que vocês usam só uma meada de cada vez para fazer Nestas máquinas que nós temos, nós usamos uma de cada vez. As máquinas industriais de tingimento em meada, como eu digo, em Portugal neste momento, eu acho que só Rosaros 4, que é uma empresa no centro de Portugal, que tinha para lá, que usa. De resto, cá em Portugal não temos, por isso não há processamento em meadas neste caso. Terá que ser bobinado para bobina. O tingimento que é feito em fio, de qualquer tipo, é em bobines, não é em meada. Mas aí já temos que ter bobinadeira, já temos que implementar mais uma operação para bobinar, pronto. Em meada, nós como fazemos é a parte laboratorial, isto é só laboratorial. E portanto, no fundo, conseguem chegar mais rapidamente ao resultado final? Ok, sim senhora. Ana, passaria a Ana, porque no fundo, não, a Ana Pires, este é o problema de serem duas, porque no fundo tudo começou no processo de certificação que está em curso para o Bordado Castelo Branco. Pode-nos falar um pouco mais da importância da certificação e quem beneficia com o processo? Porque é este investimento tão grande da certificação destes produtos tradicionais, a par dos queijos e de outros objetos e outros consumíveis que nós normalmente associamos mais à certificação, como são os alimentos? Maria João, antes de responder a essa questão, se me permitisse, eu não disse que está neste momento na cidade de Castelo Branco, está uma exposição que se chama Pontos PT, que tem colchas de Castelo Branco e tem tapeçarias de Porto Alegre. Esta exposição esteve na Universidade de Salamanca, numa sala muito, muito bonita, em várias salas, e agora está em Castelo Branco, no Centro de Cultura Contemporânea. Vai estar aberta até dia 13 de junho. Eu vou fazer a apresentação da exposição, se houver gente interessada, no dia 29, que é agora sábado, mas seguramente no dia 12, que é outro sábado, 12 de junho, que é outro sábado. Portanto, se quiserem organizar-se e aparecer, eu terei todo o gosto. No dia 29 ainda não é seguro que eu vá, porque só vou se houver gente interessada em ouvir. Mas obrigada pela disponibilidade. Pronto, isto aqui é só chamar a atenção para isto, porque a verdade é que não é a mesma coisa ver uma colcha através de uma vitrine, há sempre o brilho do vidro, há sempre
parece que não é a mesma coisa, e ver as colchas ali penduradas. Não digo é para tocar, não convém, mas é outra experiência. E realmente eu nesta exposição, né, eu fui a curadora da componente Castelo Branco e eu organizei segundo, digamos, uma dupla perspectiva, que é, por um lado temos colchas históricas, ou seja, colchas mesmo muito antigas, as mais recentes serão do início do século XIX, mas eu duvido, pronto. Mas enfim, talvez até às invasões francesas se tenha lá produzido. E depois temos uma sala de colchas que já correspondem às colchas feitas a partir da operação de relançamento, ocorrida em 39-40. Portanto, e eu uma coisa chamo colchas de Castelo Branco e a outra chamo bordado de Castelo Branco. Isso é uma coisa um pouco diferente. Mas nessas colchas históricas eu também não tive, digamos, pudor ou não tive qualquer problema em assumir a confusão. Isto é, eu tenho lá, pus lá colchas que há umas que sabemos que não são de Castelo Branco, outras que temos dúvidas e outras que serão. E porquê é que eu pus isto? Porque tudo isto serviu de modelo àquilo que é hoje o bordado de Castelo Branco. E agora passamos para a certificação. A questão da certificação é uma operação, digamos, de alguma complexidade em termos burocráticos. Pôr de pé a certificação de um produto não é fácil, não é imediato e exige o concurso de variedíssimos serviços. Mas, basicamente, podemos dizer que existe a possibilidade de uma certificação se nós temos um produto que nos remete para um território, que identifica um território. Isto é a principal característica que pode dar origem a uma certificação. Portanto, aqui não havia essa dúvida, este tipo de bordado é feito naquela zona, é acarinhadíssimo por tudo e por todos, ele aparece nas fachadas dos edifícios, nas calçadas, que apresentam os motivos, tudo aquilo remete realmente para um ícone que corresponde ao bordado. Este bordado começou a ser feito na oficina, em termos mais oficinais, começou a ser feito na oficina da Mocidade Portuguesa, que acabou em 45, há notícias dela em 39, mas depois ela acaba em 45, eu penso que por falta de seda, e só recomeça em 56. E, entretanto, numa terra e numa região que fazia do bordado de Castelo Branco uma bandeira, um idioma de afirmação, para usar as palavras da Vera Marques Alves, havia um problema, não havia bordado, só havia bordado doméstico, chamemos-lhe assim, de senhoras que continuavam a bordar, enfim, para si, para os seus filhos, senhoras de uma certa posição social, porque não é toda a gente que tem dinheiro para comprar sedas e começar a bordar, não é? Portanto, então, em 51 aparece uma oficina que é, de facto, a oficina que lança para o exterior o bordado de Castelo Branco. Passados 3 anos, numa entrevista, o fundador dessa oficina já fala de exposições dos seus bordados de Castelo Branco em Londres, Milão, São Paulo. Reparem a ambição daquele homem. O que acontece é que, como eu já há bocadinho disse, neste processo de relançamento do bordado, isto faz-se com um entusiasmo enorme, com realmente aquilo que eu já referi, patriotismo de cidade. É claramente um caso de gente que aposta numa produção difícil de vender, cara, enfim, uma produção que não é exatamente um negócio de sucesso, mas fazem-no por amor à cidade. Mas fazem-no sem crítica, misturam tudo. É que, além de usarem modelos que não são de Castelo Branco, seguramente, também misturam tudo e fazem-nos com uma graça, às vezes, absolutamente extraordinária. Na exposição que está agora em Castelo Branco, está lá uma peça que não se pode chamar colcha, porque ela tem 4 metros ou 4,5 metros de comprido, ela é ao alto, é uma árvore da vida, mas é uma árvore da vida que tem uma cercadura típica de uma colcha do século XVII. E depois a árvore da vida, que é uma tipologia que nem tem grandes variações,
aquela árvore da vida é muito engraçada porque tem flores, com certeza, tem flores, e depois, em vez de ter aves, já vimos há bocado a Ana Clara mostrou-nos uma série de passarinhos muito próprios do bordado de Castelo Branco, tem, como era uma peça para uma exposição que ia correr cidades de Angola, tem animais africanos. Portanto, na árvore estão hipopótamos, girafas, rinocerontes, elefantes, gazelas, macacos. Olha, é uma alegria aquela colcha cheia de animais africanos. Vejam ao ponto que chegou, digamos, não direi um delírio criativo, mas realmente a maneira muito solta como isto foi feito. É claro que se ali resulta, noutros sítios não resulta, porque é feito por quem não sabe desenho, por quem não, por quem domina muito mal as questões da composição. Um processo de certificação permite-nos intervir junto dos produtores de uma maneira, digamos, com uma certa pedagogia. Porquê? Porque o tal caderno de especificações vai-nos fazer o inventário dos motivos, vai-nos fazer o inventário dos padrões e vai-nos também dar-nos as balizas para a inovação, para permitir a reinvenção daquilo tudo, mas sem perder a identidade, não é? Portanto, há que balizar esses processos. Este caderno de especificações depois fica ao dispor das bordadeiras, que ali vão encontrar mais coisas a que elas agora não têm acesso. É preciso ver que durante muito tempo as colchas que estavam em exposição no Museu Francisco Tavares Proença Júnior não era permitido fotografar e não era permitido sequer, mesmo que alguém pedisse, não eram cedidos os desenhos. A oficina da Mocidade Portuguesa, a tal que reapareceu em 56, em 74 desapareceu, não é? E depois foi integrada, a outra já tinha desaparecido, em 69, e portanto essa oficina foi integrada no Museu Francisco Tavares Proença Júnior, com os seus desenhos todos. Portanto, os desenhos da Mocidade Portuguesa estão neste momento no Museu Francisco Tavares Proença Júnior. E eles que são menos delirantes que os outros da oficina do Elísio José de Sousa, esses desenhos não eram cedidos às bordadeiras. A oficina do museu estava em concorrência, a meu ver, muito deselegante e injusta com as bordadeiras do exterior. E essas bordadeiras tinham que ganhar a vida, não podiam bordar colchas enormes, só bordavam por encomenda. Portanto, começaram a fazer painéis, começaram a diminuir os desenhos e a fazer composições. Ora, e nós queremos intervir nisso de uma maneira, enfim, mais pela sugestão, mas a certificação, para além de o fim último, em princípio, é dar informação ao consumidor. O consumidor sabe que aquilo, se alguém diz oficialmente que aquilo é bordado de Castelo Branco, é porque quer dizer que obedece aos requisitos desta produção, mas do ponto de vista das instituições que querem um bordado com mais qualidade, com desenhos mais interessantes, mais a ir, por um lado, buscar os motivos originais, mas também a sabê-los reconstruir e reinventar. Isso é uma outra consequência destes processos de certificação neste tipo de produções. Não estou a ouvir a Maria João. Peço desculpa, achava eu que já ia aqui lançada. Pronto. Passava agora para a Ana Claro, precisamente com a questão de... Há aqui uma pergunta que foi colocada, dirigida para a Ana Pires, mas que eu acho, na verdade, quer dizer, faz a ponte entre a Ana Pires e a Ana Claro, que nos pergunta: será possível saber a cor exata dos bordados das colchas? Se há forma de saber como seria a cor exata nos dias de hoje? E nesse sentido, precisamente, eu pergunto... se tens ideia do que é suposto aparecer como resultados, se estás à espera de perceber algumas surpresas, e por outro lado, como é que efetivamente estas análises químicas que nós estamos a implementar podem afetar a percepção que temos atualmente dos bordados de Castelo Branco?
O que eu vou fazer é exatamente tentar perceber quais eram os corantes utilizados. Claro que há muitas receitas, dentro da própria planta podemos obter variadas tonalidades, às vezes até cores diferentes. Por exemplo, para o Brasil vai desde um rosa claro até um roxo, dependendo do pH em que se faz a extração. Eu estou muito curiosa para saber o que é que vamos encontrar, porque uma das questões que nós temos é: será que os corantes eram corantes nacionais ou eram trazidos de fora e depois utilizados em Portugal, ou as sedas eram tingidas fora e compradas fora e depois utilizadas nos bordados de Castelo Branco? É uma questão que aparece não só nos bordados de Castelo Branco, mas também em muitos textos. Por exemplo, num projeto que eu e a Maria João temos sobre os textos chineses, temos a mesma questão. Há textos indianos, continuamos com a mesma questão. Portanto, a minha curiosidade neste momento, a principal cor é o lilás, porque não é uma cor muito comum. Mas não é aquele lilás forte que nós vimos, que assim tenho muitas dúvidas que seja um corante natural, mas posso estar completamente enganada. Mas aquele lilás mais tenue que poderemos ter a surpresa, por exemplo, de ser um lichen, que é algo que não é muito utilizado, raramente é encontrado nos têxteis, mas que era muito usado porque nós temos um lichen que vem dos Açores que tem um poder corante, que é a Rossella, muito, muito grande. E até agora está pouco explorado, pelo menos em Portugal. Nos países nórdicos é mais explorado, portanto estou com curiosidade. Agora, em termos de cor, que vamos a paleta, as cores originais, lá está, varia muito da maneira como é extraído o corante, da maneira como depois é aplicado na seda, porque às vezes também temos diferenças na aplicação, usando mordentes, por exemplo, de alumínio ou de ferro, dão cores completamente diferentes. Por isso estamos curiosas e estamos muito ansiosas de ir para o laboratório para pôr estas amostras que recolhemos há mais de um ano e ver quais são os resultados para depois podermos partilhar com vocês numa outra conversa, de certeza. Esperemos que pessoalmente e não virtualmente. Relativamente às coisas que nós conseguimos obter através da química, eu digo que são muito importantes, mas sozinha não funciona, ou seja, precisamos de sempre, por exemplo, historiadores de arte, mesmo historiadores, porque, por exemplo, encontrar receituários, despesas de coisas corantes e sedas que se compravam, corantes que se utilizavam, é muito importante. Portanto, só as análises químicas por si só não dão resultado nenhum. E voltando outra vez só um bocadinho atrás, as cores que nós esperamos encontrar, para além de saber os corantes, essa é a parte, diria, mais fácil, a tonalidade é a parte mais difícil, mas ao observarmos o verso das peças conseguimos ter uma ideia, lá está, porque não sofreram alterações principalmente com a luz, conseguimos ter uma ideia daquilo que lá estava. Não sei se foi clara. Acho que sim, mas em todo o caso, fica aí uma questão que também falaste, que é a parte da referência. Para fazer essa amostragem tem que ter amostras de comparação, certo? A referência que eu digo é, normalmente o trabalho começa por arranjar plantas que nós conhecemos, fazemos a extração e nesse aspecto temos a sorte enorme de ter a Guida connosco, que trabalha em tinturaria há anos e tem uma coleção enorme e tem tudo apontado daquilo que usou, portanto estamos a fazer essa base de dados com a coleção privada dela. Principalmente com corantes nacionais, que também é outra mais-valia que nós temos, e a partir dessas referências, mais aquelas que fomos construindo ao longo dos anos no laboratório, podemos comparar com os resultados que vamos obter nas amostras dos testes e perceber que corantes é que foram usados. Rosa, e a partir daqui, como é que se garante a estabilidade das cores? Estávamos a falar há pouco do roxo ou de outras cores, portanto, entre o processo natural agora com os sintéticos não há tanto esse problema,
Mas como estava a falar também do próprio processo, aliás, há pouco caiu uma pergunta quando eu acabei de lhe agradecer, mas já agora deixo aqui, que era exatamente o objetivo, porque o objetivo do tingimento destas meadas, se era para produzir novas colchas, se é para ensaios, se nos pode falar... Não, a PPCDM quando nos pede é para bordados, é para bordar. Eles têm, portanto, é mesmo para utilizar. É mesmo para bordar, sim, sim, é para utilizar. Daí, Okay. algum cuidado na seleção para termos realmente corantes sintéticos, que são estudados, nós temos os catálogos, e que têm os índices de solidez mais adequados para aguentarem e para não se degradarem, sim, para terem resistência, nomeadamente à luz, porque presumimos, também lavagem, claro, mas mais luz neste caso, porque presumo que não sejam para utilizar a colcha e para lavar. Portanto, mesmo apesar de utilizar num processo que é uma escala menor, lá está, da meada, é para fins práticos de utilização. Sim, é feito da mesma maneira, sim, os cuidados são os mesmos. Tem alguma noção da quantidade de seda que vocês costumam tingir anualmente para esta produção de Castelo Branco? Nós agora temos 8 meadas para aí para umas 6 ou 7 cores. Nem sei bem, 6 ou 7 cores. Normalmente é tipo isto que nos pedem. 8 meadas são sempre por cor, porque é o número de copos que eu tenho na máquina para não fazer partidas, porque não fazendo partida depois é outra, pode haver uma diferença, não é? Fazemos de longe a longe, mas tentamos minimizar ao mínimo. Pois. Isso foi o combinado, sim. No início eu peço sempre umas meadas mais pequeninas, às vezes para acertar a cor, quando é uma cor nova, que não temos feito, dentro do catálogo, e depois vêm as meadas certas, por isso a ideia é mesmo tingir o mais diretamente possível. Porque sempre que nós fazemos reproduções de cor, o material muda, aqui também os bichinhos mudam, quer dizer, não é exatamente a mesma seda, por isso nós teríamos sempre que ter meadas pequeninas e tínhamos que gastar seda para reproduzir as cores, é o que fazemos neste tipo de máquinas. Nas empresas têxteis, sempre que chegam partidas novas e novas encomendas de algodões, de sintéticos, etc., nunca se garante que seja a mesma remessa, não é? Como um algodão, é um... Portanto, tentam sempre orientar a produção em função de um determinado lote de peças, para conseguirem ter do princípio ao fim. Sim. Ok. E, portanto, vão fazendo isso com regularidade, pelo que eu estou a perceber, é um processo contínuo. 1 ou 2 vezes no ano, não muito mais, mas fazemos tipo 1 ou 2 vezes, ou mais, depende do que eles necessitem. Pronto, mas é um bom sinal que a manufatura está viva. E somos realmente nós, já era, sempre foi o CITEV, por isso não há mais que tingem, por isso agora outras cores, realmente isso não sei, é uma questão de vermos que a PCDM se compraram pontualmente, mas presumo até que não. Eu acho que somos nós que tingimos. Pronto, sim senhora, está bem. A Ana escrevia-nos aqui, Ana Pires, que já falou muito, verdade se diga, não sei se há mais, está aqui um comentário da Rita Armelro a partilhar a questão do uso da púrpura tirada do molusco, que daria aos tons lilás roxo, pronto, conhecido e muito exclusivo, muito caro também. Não há mais perguntas, mas ninguém ficou curioso. Já desde os tempos dos romanos, não é? De Dom Dinis. Aliás, dizem que é o primeiro desastre ecológico porque se usavam muitos moluscos. Pois, ninguém se lembra dessas partes. Sim. Não sei se ouvem ou não ouvem, não? Estamos a ouvir. Sim. Força. Quem é? Teresa? Eu, Teresa? Sim. Eu só queria lembrar que há um estudo feito nos finais dos anos 80, penso eu, sobre os tintes das colchas de Castelo Branco do Museu da Arte Antiga e de um museu inglês que eu agora não sou capaz de me lembrar, e a comparação entre uns e outros. E os tintes são os mesmos em Portugal e no Museu Inglês, mas o Museu Inglês com colchas de Castelo, aquilo que nós chamamos de colchas de Castelo Branco. Portanto, é só lembrar que esse estudo existe, está no museu, no Museu da Arte Antiga, e pode ser uma base. É claro que é um estudo que certamente está muito desatualizado, mas pode ser uma base de trabalho para a análise de outro tipo de coisas, de outro tipo de peças, que agora é o vosso objetivo, não é? Mas esse estudo está feito, foi feito pela Ana Serrano, não, como é que ela se chamava? E agora, Carmo Serrano, e eu penso que é finais dos anos 80, é a ideia que eu tenho, mas não tenho a certeza. Sei que o estudo está no museu e tem peças também de Castelo Branco do Museu Inglês, já não me lembro qual é o museu. Fica a indicação que é importante. Obrigada, Teresa, obrigada. Ana, não sei se queres acrescentar alguma coisa? Eu tinha conhecimento desse estudo, só que
Felizmente ou infelizmente para as peças, as técnicas vão evoluindo e nós conseguimos ter muito mais informação com novas tecnologias que vão saindo. Portanto, às vezes o que nós conseguimos há 10 anos atrás em termos de corantes, conseguimos complementar a informação com novos equipamentos. E, portanto, talvez tenhamos mais informação. Temos o Museu Nacional de Arte Antiga também como uma das missões a fazer, portanto, se calhar evitaremos usar essas colchas e vamos utilizar outras colchas para não... Estamos a entrar em reta aqui final. Penso que não devem evitar, porque as técnicas hoje são completamente diferentes do que eram mas podemos começar pelos outros e depois voltar a esses. Bom, aqui neste caso, se calhar agora eu ia só propor aqui, estamos a chegar ao fim do nosso tempo, eu não quero amassar toda a gente, senão não quero a debandada, deixava só, porque já estamos, como no fundo está um grupo pequeno, a Rita Melro gostava de acrescentar um detalhe, quer entrar, comentar? Sim, não sei se me estão a ouvir. Estamos, sim senhora, boa tarde. Boa tarde. Em relação ao que escrevi aqui, à parte sobre Dom Dinis, vem descrito especificamente que fazia parte do próprio tesouro do mesmo, que ele tinha bastantes tecidos e bastantes peças em púrpura, e que não... Por outras pistas que eu tenho, porque eu estudei o tesouro dele e estudei outros tesouros onde vem descrito não só em sedas e as cores das sedas, como este tipo que é sempre referido como púrpura, era exclusivo já anteriormente dos romanos, mas continua a ser usado na Península Ibérica durante a época medieval, e existe inclusive até uma lei do pai de Dom Afonso III, que especifica que só mesmo os reis é que poderiam usar a púrpura, por ser rara, exatamente, porque deveria já haver pouca na altura, mas por ser também uma cor distinta e bastante forte, que eu escrevi aqui de lado, que vai desde o roxo forte ao lilás até um vermelho que pode ser mais profundo, e é identificado depois exatamente a imagem do rei, e provavelmente tingeria, não é a minha especialidade, porque eu sou historiadora de arte, provavelmente tingeria também, até para as próprias sedas, porque ele tem um leque de centenas de sedas para serem usadas, desde colchas a tecidos para separar espaços, almofadas, e algumas são de púrpura. Muito obrigada por essa partilha, pela partilha desse estudo. Posso só acrescentar relativamente a isso, neste momento o Hércules e o Instituto José Figueiredo estão a fazer um estudo sobre o túmulo do Dom Dinis. Não sei se já têm resultados, mas num túmulo que foi aberto anteriormente, do século XIV, o púrpura não são os molúsculos, porque lá está, eles foram quase extintos. Era normalmente uma mistura de azul com vermelho. Dava também a cor púrpura. Pelo menos os resultados que nós tivemos nesse túmulo do Dom Gonçalo. No Dom Dinis não sei se já saíram resultados ou não, mas brevemente devem estar a sair. Pois eu não tenho a certeza de onde é que viria, mas em princípio seria de um molúsculo, ou então de uma fusão. Por isso é que analisamos depois com as técnicas analíticas. Não tenho a certeza, mas só para mostrar que já havia a descrição e associada a várias peças diferentes, colchas inclusive também em púrpura. Não, e é esse cruzamento que vale a pena, de facto, investir-se entre as fontes, o cruzamento das fontes, e quando temos a oportunidade de aceder aos materiais, como é neste caso a análise dos restos do túmulo, que se faz tão pouco em Portugal este tipo de estudos, não é? Portanto, são seguramente, potencialmente reveladores e sobretudo esclarecimentos, percebemos como é que as coisas são. Às vezes na teoria, como são descritos, e depois como na prática, haveria certamente a ideia de alternativas mais acessíveis a todos, mesmo inclusivamente aos mais abastados. Para terminar, se todos concordarem, eu deixava só aqui, porque me parece interessante, para terminar, o desafio que a Ana Coll nos lança, perguntando, e esta vai para a Ana Pires,
Ana, contenha-se a responder, por favor, para não ficarmos aqui muito mais tempo, fica o desafio para uma outra conversa, mas como nos pergunta, como se baliza o modelo original de Castelo Branco, precisamente no caso da certificação? Acho que é uma ótima pergunta para encerrar e não sei se há resposta, mas pronto. É uma pergunta muito fácil de responder, não se baliza. Pronto, era o que não se baliza. Como eu há bocadinho referi, neste momento, na operação de relançamento do bordado, foi tudo utilizado, sem balizas. Não só sem balizas, mas como eu já tive ocasião de referir, como muitas vezes com uma enorme liberdade criativa. Basta dizer que a árvore da vida tipicamente tem os ramos definem uma cartela onde está sempre uma ave, e naquela árvore da vida que eu vos falei, cheia de animais africanos, essa ave é uma ave de facto, mas é o emblema da casa-mãe, da oficina que fez aquela peça, que é nada mais nada menos que o Galo de Monsanto, a aldeia mais portuguesa de Portugal. Portanto, já veem que falar em balizas aqui não colhe muito, de facto. Pronto, e agora eu dizia que esta era a última, mas na verdade vou só lançar uma última questão para ninguém ficar receoso, ou pelo menos poder considerar a hipótese de caso tenha peças à sua tutela, à sua guarda particular ou não. Ana, o que é necessário, quanto é que é a quantidade mínima para tirar uma amostra, para não assustar as pessoas? Não se vê, quase. Não se vê? Basta sei lá, 1/10 de uma unha da mais pequena. 2 milímetros? Portanto, 1 milímetro é suficiente. Pronto, acho que esta informação é importante, porque às vezes estamos aqui a falar da recolha de amostras e há sempre a preocupação pela preservação deste património, portanto, até que ponto é que estes processos não interferem, não afetam, e portanto, para não haver qualquer dúvida quanto à quantidade implicada nestes processos, com o objetivo de tentar esclarecer algumas questões. Isto porque é um processo analítico destrutivo, digamos assim. Há testes analíticos que não são destrutivos, que podem ser usados. Normalmente a informação que se obtém não é tanta e por isso, para análise de textos corantes, preferimos usar cromatografia líquida. Ok. Só por isso. Muito obrigada a todos. Como sempre, aceitam-se sugestões. Esta foi a primeira do que nós gostávamos que fossem outras conversas. Tivemos aqui o mote, já se falou de outra valência que ainda não explorámos, na verdade, porque os textos, eu disse no princípio, o TTT tem-se preocupado sobretudo com os textos históricos, mas a verdade é que a tecnologia, a modernidade às vezes assim nos alerta, e a Rosa, com a sua experiência nestes novos projetos de investigação, talvez tenha uma palavra, talvez gostasse de partilhar connosco estas experiências em que, na verdade, Portugal tem dado cartas a nível mundial também do ponto de vista dos textos. De resto, outras sugestões que considerem pertinentes, sabem que estamos receptivos, estamos abertos e até uma próxima vez. Obrigada a todos. Obrigada.